Presidente Lula tem mais um dia de reuniões em Brasília depois dos ataques de radicais bolsonaristas que destruíram o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, os prédios, né? Muito importante dizer. Pela manhã, ele se reúne com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Mais tarde, Lula tem encontros marcados com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os líderes do governo na Câmara, no Senado e também no Congresso. Ontem, o presidente esteve com os 27 governadores e foi enfático ao dizer que não vai ter golpe. Foi muito difícil a gente conquistar o direito de manifestação nesse país. E a gente quer continuar tendo direito de manifestação. Desta vez, as pessoas não tinham a pauta de reivindicação. Eles não tinham que reivindicar o governo. O que eles querem é golpe. E golpe não vai ter. Porque eles têm que aprender que a democracia é a coisa mais complicada para a gente fazer. Porque existe a gente suportar os outros, obriga a gente a conviver com quem a gente não gosta, com quem a gente não se dá bem. Mas é o único regime que permite que todos tenham chance de disputar e quem ganhar tem o direito de governar. A gente não precisa se gostar, viu, Sheila? É só se respeitar. Teve isso, né? O presidente falou também, a fala é exatamente essa. Mas foi uma cena, assim, do ponto de vista simbólico, a cena do Lula descendo a rampa do Palácio com os 27 representantes, né, dos 26 estados do Distrito Federal, ladeado por ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente está vendo na live aí, né, a ministra Rosa Weber, com parlamentares. É uma cena tão simbólica quanto aquela também que ele subiu a rampa com os representantes da nação brasileira. Assim, politicamente é de um peso essa cena, porque são governadores de diferentes matizes ideológicos, partidários, e estão todos ali dizendo o seguinte: não interessa, nós estamos aqui pela democracia, pela governabilidade, estamos aqui contra golpismo, né? Então é um recado muito bem dado e um recado que fortalece muito a postura política de Lula. Segundo o presidente da República, as investigações precisam chegar aos financiadores, né, desses atos do último domingo. E é importante que as pessoas saberem que nós não vamos parar em investigar esses que possivelmente são vítimas, esses que possivelmente são massa de manobra, esses que possivelmente receberam ajuda, lanche, comida para vir aqui protestar, porque os mandantes certamente não vieram aqui. E nós queremos saber quem financiou, nós queremos saber quem custeou, nós queremos saber quem pagou para as pessoas ficarem tanto tempo. Porque quem financiou, quem pagou, quem tudo isso, não estava lá, não foi levado para a sede da Polícia Federal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas pessoas que foram encaminhadas, foram fichadas, o que é que vai acontecer com ela. Ontem saiu o boato de que uma pessoa tinha morrido na sede da Polícia Federal. Não é verdade, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes. O presidente Lula ainda voltou a criticar a atuação das forças de segurança nesses ataques. A polícia de Brasília negligenciou. A inteligência de Brasília negligenciou. É fácil a gente ver nas invasões os policiais conversando com os agressores. Havia uma conivência explícita da polícia, apoiando os manifestantes, mesmo aqui dentro do palácio. Soldados do Exército Brasileiro conversando com as pessoas como se fossem aliados. Até que nós resolvemos tomar a atitude de fazer uma intervenção. De acordo com Lula, a ação de radicais bolsonaristas poderia ter sido prevista. As pessoas estão livremente reivindicando o golpe na frente dos quartéis. E que não foi feito nada por nenhum quartel. Nenhum general se moveu para dizer: não pode acontecer isso, é proibido pedir isso, nós não vamos fazer isso. Dava a impressão que tinha gente que gostava quando o povo estava clamando o golpe. E olha que nós não fizemos nada até que eles fizeram. Entre os que participaram do encontro estava o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apoiado por Jair Bolsonaro na campanha eleitoral, e ele falou em união para defender a democracia. Sua democracia, que é um valor que tem que ser defendido, tem que ser exaltado. E essa reunião de hoje significa que a democracia brasileira vai se tornar, depois dos episódios de ontem, ainda mais forte. É bom ver a ministra Rosa Weber dizer: no dia 1º, vamos iniciar o ano judiciário e vamos reconstruir aquilo que foi destruído.
E assim nós vamos nos reconstruir. Estou muito feliz de estar participando dessa reunião e enaltecer a capacidade de diálogo. Peço a Deus que Deus nos proporcione sabedoria para que a gente construa a pacificação. Lembrando que a pacificação demanda gestos, gestos de todos, gestos do judiciário, gestos do legislativo, gestos do executivo, gestos dos estados. Importante lembrar que Tarcísio de Freitas mudou os planos, né? Recuou da decisão inicial de não ir a Brasília para essa reunião com o presidente Lula. Pela manhã, o chefe do Executivo paulista tinha dito que não compareceria ao encontro, mas declinou da decisão. Houve mudança, portanto. Outro governador que mudou de ideia, recuou da decisão inicial de não ir, foi o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que ao longo do dia também mudou a decisão e aí acabou indo a Brasília mais próximo do horário desse encontro marcado. O que Ratinho Júnior tinha argumentado era uma questão de agenda. A agenda, pelo jeito, foi alterada e aí Ratinho Júnior também foi a este encontro. Como disse, é lembrar um pouco mais cedo, um novo ato simbólico esse, o de Lula seguindo com governadores, com ministros do Supremo, com outras autoridades a pé até o prédio do Supremo Tribunal Federal. Uma caminhada que teve o objetivo de representar a união contra a barbárie que aconteceu na Praça dos Três Poderes, ainda com muitos rastros de destruição. Todos posaram para foto e Lula voltou a dizer que o Brasil, independentemente de posição política, deve repudiar os atos de violência. Eu acho que a maioria da sociedade, mesmo a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro, as pessoas decentes, as pessoas que são de direita, mas que são pessoas que têm apenas divergência ideológica, mas são pessoas que têm caráter, são pessoas que têm interesses pelo Brasil. Eu acho que essas pessoas não concordam com o que aconteceu aqui. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, que esteve no encontro, garantiu que, apesar de toda a destruição, os trabalhos no judiciário serão retomados na volta do recesso, disse ela, dia 1º de fevereiro. Eu quero assegurar a todos que nós vamos reconstruí-lo e que no dia 1º de fevereiro daremos início ao ano judiciário, né, como se impõe a um poder judiciário independente e guardião, no caso do Supremo Tribunal Federal, da nossa Constituição Federal. Vai ser simbólico também retomar as atividades no prédio, ainda que parcialmente, mas eu acho que vai ter uma boa parte da equipe em home, como dizem, né? Voltando aqui o ano do judiciário em home office. Outro que participou da caminhada foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Acho que representa a pluralidade que esteve presente na reunião de todos os governadores, representa um país que precisa se reerguer depois de um momento extremamente destrutivo que nos envergonhou perante o mundo. Pessoas que se apresentam como patriotas e envergonham a pátria e pessoas que se apresentam em nome de Deus e que evidentemente não merecem o reino dos céus. Apesar da destruição provocada pelos vândalos, Lula decidiu despachar ontem no Palácio do Planalto. Ele disse a ministros que essa era a maneira de mostrar que os golpistas não vão vencer. Mais cedo, o presidente se reuniu com representantes de todos os poderes, além da chefe do Supremo, Rosa Weber. Estiveram presentes os ministros Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. E também o presidente interino do Senado, Vital do Rego, e da Câmara, Arthur Lira, que falou sobre a ação dos vândalos. A Casa do Povo está unida em defesa de medidas duras para esse pequeno grupo radical que hostilizou as instituições e tentou deixar a democracia de cócoras ontem no Brasil. Não tem o nosso apoio, não terá o apoio da Casa do Povo, não terá apoio das instituições que cuidam e prezam pela democracia. E nós nos esforçaremos para fazer com que as pessoas responsáveis por esses atos de ontem sejam exemplarmente punidos para que isso jamais se repita no Brasil. Em nota conjunta, os representantes dos três poderes afirmaram que rejeitam os atos terroristas de vandalismo, criminosos e golpistas e estão unidos para que as providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras. O texto termina afirmando que o país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça da nação. Até agora, segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, 1.500 pessoas foram detidas por envolvimento nos atos de violência no último domingo. Dessas, 1.200 estavam no acampamento montado em frente ao QG do Exército em Brasília.
e o restante na depredação da sede dos 3 poderes. Pelo menos 40 ônibus foram apreendidos e em alguns foram encontradas armas de fogo. A Polícia Rodoviária Federal efetuou a apreensão de 40 ônibus, inclusive alguns em deslocamento, que já estavam saindo de Brasília por estradas federais. E é importante mencionar que, inclusive, num desses ônibus apreendidos, havia arma de fogo, o que mostra, infelizmente, uma preparação para atos de violência. Flávio Dino ainda listou uma série de crimes cometidos nos ataques, como golpe de Estado, associação criminosa, e afirmou que na esfera federal não havia o que ser feito para evitar os atos. A Polícia Federal é uma polícia judiciária, ela não é uma polícia ostensiva. Não cabe a ela fazer patrulhamento da esplanada. Ao Exército, às Forças Armadas, é impossível agir se não houver decretação da chamada GLO. A Polícia Rodoviária Federal, obviamente, não poderia ter atuado. O contingente da Força Nacional disponível foi mobilizado. Ele estava atuando e atuou, inclusive, na crise. O que nos cabia, constitucionalmente, à luz do artigo 144 da Constituição, foi feito. Ou seja, reuniões preparatórias com o governo do Distrito Federal, que é quem tem a competência de fazer a chamada garantia da ordem pública. Agora, só uma questão bem importante aqui, que inclusive vai ter desdobramentos nos próximos dias, né? O que será feito com os funcionários públicos que forem identificados nestes atos? Os funcionários públicos que estavam entre os terroristas. Tipo aquele senhor que estava defecando, que trabalha no Banco do Brasil? Exatamente. Porque eles terão que ser punidos, exatamente como os outros, mas, em sendo um funcionário público que está atentando contra o próprio Estado, imagino que cabe aí uma punição administrativa, né? E isso precisa ser feito. Agora, a gente sabe que o partido que está no poder é um partido que tem bastante reservas ali a punições em relação ao funcionalismo. Isso vai ter que ser feito. Então, isso é uma coisa que tem que se ficar em cima, a cobrança da punição, e é uma punição para todos, né? Exemplar para todos, incluindo os funcionários públicos que forem identificados aí entre estes terroristas, esses golpistas que lá estavam. Já tem um que está circulando nas redes sociais, né? Mas esse aí, só para lembrar, saiu uma nota do Banco do Brasil, dizendo, né? Negando que ele seja um funcionário. A nota do Banco do Brasil diz o seguinte: o BB apurou e afirma que não se trata de um funcionário do Banco do Brasil, citado em boatos que circulam em fake news que surgiu nas redes sociais. O banco destaca que desconhece a identidade da pessoa que aparece no vídeo, assim como não há indícios de que se trate de um funcionário do Banco do Brasil na cena lamentável. Segue ainda a nota. O banco ressalta que considera a democracia uma conquista da sociedade brasileira e repudia qualquer ato de violência contra as instituições que representam o Estado democrático de direito no país, e fecha ainda com a nota: o Banco do Brasil auxiliará nas investigações das autoridades competentes no que for necessário para identificar qualquer funcionário que possa ter participado de atos de vandalismo em Brasília. Fecha aspas. Fake news. Nem era do Banco do Brasil e nem defecou, porque ninguém viu o resultado do negócio. Falando em fake news, gente, no plenário da Câmara, a deputada bolsonarista Bia Kicis chegou a divulgar, e aliás isso nas redes sociais está correndo demais, que uma senhora detida pela Polícia Federal havia morrido. A informação, no entanto, é falsa. Segundo as autoridades, 8 pessoas precisaram de atendimento médico, mas todos eram casos leves. Na Academia Nacional da Polícia Federal, muitos detidos por participação nos ataques, com acesso a celular e internet, sim, veja bem, gravaram vídeos e reclamaram das condições do local. Além de falta de alimentação, não serviram um lanchinho pra gente ainda, a gente ainda não almoçou, olha aqui e tal. É tudo isso, xingaram muito na internet, no Twitter e no Instagram. Segundo o ministro da Justiça, a pasta já recebeu 13 mil denúncias sobre os envolvidos nos atos terroristas. Então, 2 formas, né? Teve um perfil no Instagram que viralizou e quase 1 milhão já de colaboradores, que é o Contragolpe, né? @Contragolpe. E tem também esse outro meio que foi criado justamente pelo Ministério da Justiça, que é um e-mail, que é o denúncia@mj, de Ministério da Justiça, .gov.br. Informações, então, sobre as identidades dessas pessoas podem ser enviadas para denúncia@mj.gov.br, ou denuncia, porque não tem acento, né?
Então, o endereço é este. Opa, perdão. Desde o último domingo, coleta de digitais e de DNA estão sendo feitas no Palácio do Planalto, no STF e no Congresso Nacional. A informação é do secretário nacional de Justiça, Augusto Arruda Botelho, que falou com a Band News FM. Segundo ele, os terroristas que participaram das cenas de vandalismo podem ser criminalizados por atos que tenham cometido individualmente. É uma comunhão de elementos. Você tem depoimentos, você tem imagens e você tem perícias. Aí você pode, no final dessa análise de investigação, apurar que crimes efetivamente cada indivíduo cometeu. A gente pega um crime macro, vamos chamar assim, a associação criminosa, ela justamente é aquele crime em que mais de 3 pessoas se organizam para prática reiterada de delitos, que é o que a gente vê acontecendo, né? Porque essa violência, ela se deu numa escalada, né? As pessoas já estão organizadas, há uma organização por trás, há financiadores por trás. Então a caracterização da associação criminosa, ela é relativamente fácil de fazer porque ela está bastante evidente. A partir daí, você tem, por exemplo, crimes de ameaça, crimes de incitação à prática de crimes, crimes de lesão corporal. Então cada caso vai ter que ser analisado individualmente para que a gente consiga chegar a uma capitulação de que crime individual o indivíduo B cometeu. Não há dúvidas da quantidade de crimes cometidos. A gente acabou de ouvir aí o que disse o secretário nacional de Justiça nessa entrevista exclusiva à Band News FM. O ministro Flávio Dino já havia listado também os artigos e os crimes cometidos por essas pessoas, desde incitação à prática criminosa até a efetivação de todos os demais crimes que a gente viu, desde invasão, né? Porque, mas o sujeito ele não entrou, não depredou, ele não entrou nas dependências do palácio, mas subiu a rampa, entrou em área onde não deveria estar, já é crime de invasão. E a partir daí de depredação, de tudo que a gente viu acontecer, de ameaça, de incitação a golpe, é uma lista grande, né? E aí a gente tinha aqui uma dúvida sobre como punir individualmente aquelas depredações, por exemplo, quem esfaqueou a obra de Di Cavalcanti, por exemplo. Como é que vai descobrir isso? Por isso o secretário respondeu aqui o trabalho que está sendo feito de investigação nesse sentido. Quem roubou as armas e munições que estavam no Gabinete de Segurança Institucional? O mesmo trabalho está sendo feito na busca por responsabilizar individualmente também essas pessoas por esses crimes. Até agora, a Advocacia Geral da União diz ter identificado pelo menos 100 empresas suspeitas de financiar os atos golpistas do último domingo. O dinheiro teria sido usado para bancar os ônibus que transportam ou transportaram os radicais bolsonaristas, a alimentação e a permanência em frente ao QG do Exército. A expectativa é de que a AGU apresente nos próximos dias um pedido para que os bens em nome das companhias sejam bloqueados. Um dos objetivos é utilizar os recursos para cobrir o prejuízo enorme provocado pelos vândalos no Congresso, no STF e no Palácio do Planalto. Editorial. Os vândalos atacaram ontem não só os prédios do Congresso, Planalto e Supremo Tribunal Federal, mas cada brasileiro que acredita no sistema democrático e na paz institucional. Onde estavam as autoridades responsáveis pela ordem em Brasília? Como vão responder pela incompetência ou pela omissão? Quem sabe pela cumplicidade? O país exige que a ordem seja mantida e quer ver o braço da lei descer sobre o terrorismo que mostrou sua cara. E também o que não mostrou, mas atua nas sombras, tramando covardemente contra as instituições. A ofensiva contra o vandalismo político tem que vir de todos e de todas as forças políticas democráticas, seja qual for a bandeira ou a ideologia, inclusive a direita legítima e civilizada, que não pode se deixar manchar por um bando organizado de delinquentes golpistas. A condenação deve ser clara e direta ao que foi o mais grave atentado à democracia desde a promulgação da Constituição em 1988. Omissão, ambiguidades ou complacência são sinônimos de cumplicidade. As forças políticas democráticas devem se unir no repúdio ao terror que agride o Estado brasileiro, fere as bases do sistema jurídico, ameaça a estabilidade institucional do país e atinge cada um de nós. Esta é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação.
E mais sobre a destruição de obras de arte no Congresso, no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal. Ontem, aliás, desde domingo, né? A gente com vontade de chorar ao assistir essas cenas. O Ivan Brandão vai trazer informações dos prejuízos ainda incalculáveis, né, Ivan? Muitos deles já calculados, muitos incalculáveis também, viu, Carla? A gente, desde ontem, falei aqui, né, que a gente estava em contato com a Câmara, com o Supremo, com outros órgãos também que vão ficar a par de fazer uma espécie de inventário, de investigar também o que aconteceu. E a gente foi recebendo essas respostas ontem ao longo da noite. A Câmara dos Deputados calculou, até o momento, só com vidro, pedaços... um carpete, encanamento, inclusive o painel de Atos Bulcão que fica ali no Salão Verde, que também foi danificado, calcula algo em torno de R$110 mil. Monetariamente falando, não é algo não é um valor tão grande, né? Como, por exemplo, no Senado Federal. Ontem a diretora-geral do Senado, a Ilana Trombka, disse que deve custar entre 3 e 4 milhões de reais a recuperação da estrutura da casa, e aí ela inclui as obras de arte que foram depredadas por lá também, itens do mobiliário, que a gente citou aqui ontem, que muitos deles também peças únicas, né? Que foram dadas de presente. Então, no Senado a mesma coisa, né? Carpete, vidro, obras de arte. O Senado tem também exposições sempre ali com alguns desses objetos, muitos presentes, né, de outros chefes de Estado. Então, mais ou menos por aí que vai falando em dinheiro, né, em valor financeiro, monetário. A Câmara, ontem a gente falou aqui da escultura bailarina, falamos também do painel da Mariane Peretti, mas o painel Candangos de Cavalcante também no Salão Verde foi danificado. Uma outra escultura, que é uma escultura muito famosa lá na Câmara dos Deputados, né, que é a escultura do Anjo, que fica ali bem na entrada do Salão Verde. Quando você sobe da chapelaria para o Salão Verde, ele meio que recebe ali os visitantes da Câmara, também foi danificado. Dos 46 presentes protocolares que estavam expostos no Salão Verde, 6, segundo a Câmara dos Deputados, estão desaparecidos ou são já considerados irrecuperáveis. Esse é um ponto. E ontem, também em contato aqui com o Ministério da Cultura, né, houve uma reunião da ministra Margarete Menezes com técnicos do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, justamente para buscar soluções. O que ficou decidido nessa reunião? Que será feito será produzido um relatório descritivo e fotográfico pelo IPHAN de todos os bens móveis e arquitetônicos que foram danificados. Será feito um levantamento da equipe técnica para fazer uma vistoria e a restauração também, e autorizar a fiscalização de futuras obras nesses bens que são protegidos pelo IPHAN. Eu falava aqui ontem, né, os 3 prédios são tombados pelo patrimônio histórico, então tudo ficará a cargo do IPHAN, que estava esperando justamente o final dessas perícias, as perícias criminais, né, para entrar nos prédios também e fazer a própria perícia. Isso deve acontecer agora de manhã. Então, assim que for liberado os espaços, talvez o Supremo demore um pouco mais, porque a destruição lá foi maior, mas tão logo os prédios sejam liberados, os técnicos do IPHAN poderão adentrar ali os edifícios e fazer esse levantamento, né? A gente está falando de 3 prédios, mas ali na Praça dos Três Poderes houve também vandalismo no Panteão da Pátria, que fica próximo ali ao Mastro da Bandeira, né? Também na Praça dos Três Poderes, e que é o Panteão da Liberdade de Tancredo Neves, e o Museu Histórico de Brasília, que fica ali na praça também. O Tribunal de Contas da União ontem nos respondeu e já abriu um processo para investigar os responsáveis por financiar, idealizar e executar esses atos de depredação. São 2 processos que foram abertos, estão sobre a relatoria do ministro Vital do Rego, e nesses processos já há, inclusive, alguns andamentos, como, por exemplo, o pedido de informações para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, né? Não há ainda uma decisão do tribunal, a identificação de vândalos, mas o TCU também entrou nessa história para como que a Sheila falou, né? Quem esfaqueou a obra de Cavalcante, né? Algo difícil de investigar, mas que é atribuir, possível. né, a responsabilidade exata para a pessoa que foi ali e fez. Então, a coisa do teste de DNA talvez possa ajudar, mas, por exemplo, uma peça que está sumida só quando ela aparecer, né? E aí só fazendo o caminho inverso. Aí eu fico me questionando, assim, porque a gente tem 2 informações que são muito diferentes. Ao mesmo tempo em que a gente tem... As pessoas me perguntam o que é que leva uma pessoa a esfaquear um quadro como esse. Aí eu digo, a ignorância, né, de não saber o valor que isso tem, de não saber identificar uma peça como essa. Então você tem, de um lado, ações de uma ignorância tão extrema, que é isso, que é destruir mobiliário
da fundação de Brasília, dos anos 60, 70, de usar a mesa de Juscelino Kubitschek como barricada. É tudo patrimônio, né? Tudo patrimônio. Eu concordo em termos, Carla. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, armas que foram retiradas e elas estavam guardadas em determinados locais em que só quem conhece o prédio é que sabia onde estava. Documentos, HDs. Então, são duas, né? Você percebe duas ações diferentes de gente que não tinha a menor ideia do que estava fazendo e de gente que sabia exatamente o que estava fazendo ali dentro. Que conseguiu informação muito importante, que conseguiu destruir documento que é muito importante, com informações que eram fundamentais para investigações, por exemplo. Gente que conseguiu usar os símbolos ali para tentar enfraquecer a democracia, né? Então, é um mix de tudo. Quando a gente pensa na definição de caos, para mim é isso. Então, de toda essa destruição, eu acho que a destruição da arte, para mim, foi a que mais chamou a atenção pelo seguinte, porque ela representa muito bem o que é o bolsonarismo. É um ódio à intelectualidade, é um ódio à arte, a tudo que é abstrato, a tudo que o outro lado definido por ele valorizava, né? Então, quando você ataca um quadro do Di Cavalcanti, podia não saber que era do Di Cavalcanti, mas você sabia que era arte. Você sabia que é algo que as pessoas que te excluem socialmente gostam. Então, para mim, esse ataque à arte, essa violência contra a arte que foi feita propositalmente, ela é isso mesmo. Ela está dizendo o quanto essas pessoas são pessoas ressentidas com a intelectualidade. São pessoas ressentidas porque foram mantidas por quem admira essa arte, por quem valoriza esse patrimônio, sempre manteve essas pessoas à parte, porque a considera inferior, porque considera intelectualmente incapaz de admirar aquilo, né? Então, o ataque à arte, para mim, é muito simbólico, porque fala muito sobre o ressentimento dessas pessoas, que alimentou essas pessoas, que alimenta essas pessoas e que é base muito forte de sentimento para que elas chegassem até aquele domingo fazendo o que fizeram. Para mim, assim, essa é uma chave muito importante para compreender o que mobiliza essas pessoas com aquelas frases de tô aqui, né, dando o meu máximo, eu posso morrer hoje, que é pelo país, mas o que está por trás disso é um ressentimento, são pessoas ressentidas, são pessoas que sentiram que perderam o seu espaço na sociedade, são pessoas que estão sentindo que seu status quo está mudando, são pessoas que estão sentindo que vão perder alguma coisa com a mudança de poder, né, que o seu poder estabelecido está novamente sendo abalado, e aí a arte simboliza isso. Por que a arte foi tão sucateada em 4 anos? Por que a arte perdeu um ministério, foi jogada sem nenhuma... perdeu financeiramente, né? Por que se atacava a Lei Rouanet sem saber o que era a Lei Rouanet? Porque se você perguntava, as pessoas não sabiam o que era. Por que a arte era tão ofensiva para o bolsonarismo? Porque ela representa justamente aquele ponto que eles se sentiam frágeis. Eles eram acusados de serem burros, né? Ignorantes. Então, para mim, essa é uma chave muito forte. Intuitivamente, porque acho que muitas daquelas pessoas aparentemente não tinham conhecimento disso, né? E não fizeram isso deliberadamente, esse grau de consciência. Tem um aspecto anárquico na coisa, de um vale tudo em nome daquilo em que eu acredito, porque importa o que o outro Pelo menos as imagens que a gente viu, né? Diga, Ivan. Não, só é porque eu falei aqui dos valores, né, que a Câmara repassou pra gente, mas isso é só aquilo que é possível calcular, né, porque você falou de equipamento dos HDs, dos softwares, isso também ainda está sendo avaliado. Muitos computadores, telefones, equipamentos de rede, e a Câmara, isso aí é o custo exato daquilo que eles conseguiram recuperar agora, ali. Né? Tipo uma TV que custa R$6.000, um telão, mas eles ainda não levantaram, por exemplo, como fez o Senado, o quanto que vai custar a mão de obra para você reparar ali os ambientes, a rede elétrica, isso tudo é muito mais caro. Como eu falei, no Senado vai custar entre 3 e 4 milhões de reais. Na Câmara dos Deputados, esse valor que eu falei, R$120 mil, é só daquilo que já se pôde, que a gente
tem uma nota e sabe, isso aqui custou tanto. Né? O resto muito eles, pouco ainda perto eles ainda não do sabem todo, quanto, né? quanto que custou. Obrigada. Nosso Obrigada, Ivan. jornalista escultural Ivan Brandão. Valeu. Aliás, alimenta, vai. Ainda falando nisso, o governo federal criou a diretoria de curadoria dos palácios presidenciais. O responsável pelo órgão esteve ontem no Planalto acompanhando os primeiros trabalhos de restauro. Rogério Carvalho lembrou que as obras são um patrimônio de todos nós brasileiros. Na verdade, são referências da cultura brasileira, né? E essas referências pertencem a todos nós. Então, a partir do momento que alguém se julga no direito de entrar numa casa pública e destruir algo dessa casa pública, está destruindo algo que é seu, que é meu, que é de toda a população. Segue para votação do Senado o decreto de intervenção editado por Lula no Distrito Federal ontem. Após os atos de violência que destruíram as sedes dos 3 poderes, o texto foi aprovado pela Câmara. E a gente tem mais informações de Brasília com o Leandro Aislan. Fala, Leandro. A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, em sessão remota, a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. A votação do decreto do presidente Lula ocorreu de maneira simbólica por acordo entre os parlamentares. Relator Rubens Pereira Júnior, do PT, foi favorável à aprovação do decreto, alegando a grave perturbação da ordem nos atos deste domingo. No caso específico, a causa ensejadora da perturbação social que compromete a ordem pública é gravíssima e autoriza a edição do decreto interventivo. A proposta, que foi colocada em caráter de urgência, segue para análise do Senado Federal, que tem sessão marcada para as 9 horas da manhã desta terça-feira. A PGR quer que o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, seja investigado. Fala a Natália Pazzi. A Procuradoria-Geral da República pede a investigação do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O pedido de Augusto Aras foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, órgão competente para apurar crimes cometidos por governadores. Na petição, o PGR busca apurar possível omissão de Ibanez Rocha na segurança pública do Distrito Federal. O inquérito se refere não somente ao último domingo, na Praça dos Três Poderes, mas também em outras situações de violência em Brasília. Por outro lado, a governadora em exercício do DF saiu em defesa de Ibanez Rocha. Na reunião de governadores com o presidente Lula, Celina Leão afirmou que o MDBista foi vítima de informações falsas. Primeiro, reafirmar o governador eleito aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, é um democrata. Nós tínhamos ameaças de bomba, ameaças de incêndio, e naquela tentativa junto com o ministro Padilha, e por determinação também do governador, tentamos até o último momento. Mas a realidade é que todas as informações que foram repassadas ao próprio governador partiram de forma equivocada. A Assembleia Distrital do DF já reúne pelo menos 4 pedidos de impeachment de Ibanez Rocha, que ontem, em nota, disse que jamais esperou que a situação atingisse o ponto que, infelizmente, assistimos. Ele afirmou que respeita a decisão de Alexandre de Moraes e que reitera a sua fé na justiça e nas instituições democráticas. Ontem, o Ministério Público Federal decidiu apurar se houve omissão da Polícia Militar no Distrito Federal nos ataques às sedes dos 3 poderes. E em São Paulo, uma manifestação pediu que não haja anistia para os atos criminosos em Brasília. Fala, Tiago Muniz. Milhares de pessoas se reuniram na Avenida Paulista em manifestação a favor da democracia na noite desta segunda-feira. O ato foi convocado pelos movimentos sociais Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular e Coalizão Negra por Direitos. Também participaram torcidas organizadas de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Estiveram presentes políticos de esquerda, como o deputado federal eleito pelo PSOL de São Paulo, Guilherme Boulos, e o vereador e deputado estadual eleito do PT, Eduardo Suplicy. A Avenida Paulista ficou bloqueada na altura do Museu de Arte de São Paulo, do fim da tarde até as 9h30 da noite. Uma das principais mensagens do ato foi um pedido para que não haja anistia aos responsáveis pelos atos criminosos de domingo em Brasília. Ainda em São Paulo, na região do Ibirapuera, lembra que tinha um acampamento que permaneceu por lá, perto da Assembleia Legislativa de São Paulo? Pois é, 71 dias depois, o que é que se vê por aí, Lucas Josino? Bom dia. Cenário totalmente diferente, viu, Carla? Bom dia para você, para Ellen, para Sheila, para todos os nossos ouvintes. Nós estamos em frente ao Comando Militar do Sudeste. Como você disse, por 72 dias, acampamentos foram montados e estiveram por aqui, justamente por manifestantes golpistas pedindo intervenção militar, a saída do presidente da República
tinha sido eleito e várias outras coisas. Depois da determinação da Suprema Corte, por meio do ministro Alexandre de Moraes, ontem a Polícia Militar desarticulou esse acampamento, tinha aproximadamente 30 pessoas por aqui. Depois disso, durante a tarde, a Prefeitura mandou alguns caminhões de limpeza e aí, claro, tudo foi retirado. O que a gente vê aqui agora, 2 viaturas da Polícia Militar, uma em cada extremo da rua, justamente para prevenir que essas pessoas voltem. Ainda tem uma ou outra bandeira do Brasil fincada aqui na porta da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas nenhum manifestante, não vi ninguém com a camisa do Brasil, com camisa verde e amarela e outras coisas que era comum a gente ver quando passava por aqui. Além disso, a gente questionou a Secretaria de Segurança Pública e também o governo do Estado para entender melhor por que ninguém foi preso, uma vez que na determinação do Supremo Tribunal Federal havia ali escrito de que, além da desmobilização, os integrantes desses acampamentos deveriam ser presos por causa da prática de vários crimes, como, por exemplo, ameaça, tentativa de golpe de Estado, entre outras coisas. E aqui em São Paulo, ninguém foi preso. O próprio secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, Carla, tinha dito que usaria o diálogo para tirar essas pessoas e não o uso da força. Carla, Ellen, Sheila. Não que a gente quisesse qualquer tipo de confronto, nunca a ideia é essa, né? Mas é o que se falou desde o começo, 71, 72 dias, né, hoje se completando atrás, era o seguinte: a gente não observa a mesma postura da Polícia Militar em outras manifestações, em outras atividades. E ontem o que aconteceu foi isso, havia determinação para a condução dessas pessoas até, né, um posto da polícia, para que elas fossem identificadas, para que elas fossem fichadas, porque estar ali, como a gente repetiu, o Rodrigo Aidar ontem diversas vezes repetiu, estar ali incitando a um crime, incitando a um golpe de Estado, já era crime. Então essas pessoas são criminosas, elas fizeram isso, elas deveriam ser responsabilizadas e não foram. E o secretário da Segurança Pública abertamente concordou com isso, né? Porque a ordem foi dele, a condução disso tudo foi dele, depois da determinação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para que essas pessoas fossem conduzidas e responsabilizadas. Claro que a gente vai seguir atrás de mais informações, vamos ver se a gente vai conseguir, né? Essas informações. Lucas, bom trabalho para você, até mais tarde. Obrigado para vocês também. Valeu. Bom, no Rio de Janeiro também, não tem mais radicais em frente a quartéis. Fala Priscila Xavier. Depois de quase 3 meses, os manifestantes antidemocráticos deixam o acampamento erguido em frente ao Palácio Duque de Caxias, no centro do Rio, desde outubro do ano passado, após o resultado das eleições presidenciais. A ação intermediada pelo Comando Militar do Leste foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal que autorizou a prisão dos manifestantes depois dos atos de vandalismo em Brasília. Nesta segunda-feira, o governador Cláudio Castro afirmou que só haveria intervenção estadual caso os militares não conseguissem remover os manifestantes de forma pacífica. Está havendo negociação, sim, dessas saídas. Ela está sendo feita com o Comando Militar do Leste e o Estado somente entrará caso eles não tenham condições de sozinhos fazer. Se conseguirem, como estão conseguindo, não há por que fazer nenhum uso de força. Em nota, a CBF condenou os atos terroristas e defendeu o uso da camisa da seleção para unir e não para separar. Carla até se engasgou ali, gente. Levou 10 anos para isso, 10 anos, mas tudo bem. De verdade, vai lá, mas foi isso. O timing foi bom. Pastilha. Pois bem, CBF condenou. Defendeu o uso da camisa da seleção para unir e não para separar os brasileiros. Fala, Gabriela Souza. Diante dos atos de vandalismo de extremistas de direita vestidos de verde e amarelo em Brasília, a Confederação Brasileira de Futebol repudiou o uso das camisas da seleção brasileira. No domingo, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional e depredaram patrimônio público em manifestações antidemocráticas por não aceitarem o resultado das eleições presidenciais de 2022. A CBF declarou que é uma entidade apartidária e democrática e afirmou que a camisa da seleção brasileira é um símbolo da alegria do nosso povo. O ex-presidente Jair Bolsonaro publica uma foto nas redes sociais e confirma que está internado em um hospital de Orlando, nos Estados Unidos. Na legenda,
Ele diz que teve de ser hospitalizado por causa de uma nova aderência intestinal. Segundo o ex-presidente, as dores são motivadas por complicações da facada que levou durante a campanha eleitoral em 2018 em Juiz de Fora, Minas Gerais. Jair Bolsonaro ainda agradeceu as orações e mensagens de pronto restabelecimento. Ele está na Flórida desde o dia 30 de dezembro, 2 dias antes do término do mandato. Ontem, sem citar o caso específico de Jair Bolsonaro, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, afirmou que qualquer indivíduo com visto oficial e que não esteja mais em serviço deve sair do país em até 30 dias, ou então buscar um novo status. Se alguém entra nos Estados Unidos com visto diplomático ou de chefe de Estado e ele não está mais envolvido com negócios oficiais, esse portador de visto deve deixar os Estados Unidos ou pedir a mudança do tipo de visto em 30 dias. Se o indivíduo não tem condições de permanecer nos Estados Unidos, ele está sujeito à deportação pelo Departamento de Segurança Nacional. O presidente postou essa foto, isso porque depois de uma reportagem, do Estado de Minas, o jornal Estado de Minas ligou para o hospital e o hospital negou que estivesse algum paciente com esse nome por lá. E aí depois disso é que Jair Bolsonaro postou então essa foto, comprovando que estava lá internado. Despedida de Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco, reúne amigos, familiares e fãs no Rio de Janeiro. Fala Amanda Oliveira. O maior ídolo do Vasco recebeu o último adeus de familiares, amigos e da torcida cruz-maltina que lotou durante todo o dia a cerimônia em São Januário, na zona norte do Rio. O corpo do ex-jogador foi velado ao lado da estátua localizada atrás de um dos gols. As homenagens desta segunda-feira duraram cerca de 9 horas. Rival dentro de campo e amigo fora dele, o ídolo do Flamengo, Zico, se despediu com emoção do companheiro. Primeiro jogo da seleção brasileira, a gente bateu um bom papo. Estava muito cansado de tudo que ele vinha passando, das cirurgias, da quimioterapia. Quimioterapia não é fácil. E ele, só um cara com uma saúde que ele tinha para poder aguentar aquilo tudo. E ele foi até onde dava. Como ele foi guerreiro dentro do campo, ele foi na vida também, lutou até o último minuto para tentar estar aí ao lado das famílias, da família dele e do lado dos amigos. Futebol. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Bet7.com. É pé quente? Acesse bet7.com e siga seu instinto. Quem vai trazer o destaque hoje do esporte é o Bruno Camarão e vai falar sobre a aposentadoria de um jovem senhor aos 33 anos de idade. Gareth Bale se aposenta do futebol, né, Camarão? O atacante Gareth Bale anunciou a aposentadoria do futebol. Aos 33 anos, o agora ex-jogador estava defendendo o Los Angeles FC dos Estados Unidos. O ato de pendurar as chuteiras valerá também para a seleção do país de Gales, por quem jogou na última Copa do Catar. Bale disse se sentir incrivelmente privilegiado de poder ter realizado o sonho de jogar o esporte que tanto ama. No comunicado, o craque não revelou o que irá fazer na sequência. Na carreira, destaque para os troféus levantados pelo Real Madrid. Ao todo foram 5 Champions, 3 Mundiais de Clubes e 3 campeonatos espanhóis.